Irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede na noite deste dia de estarmos juntos novamente. Semana passada tivemos algumas dificuldades e antes de iniciarmos essa transmissão estávamos falando sobre isto. Mas graças a Deus nós vamos dar continuidade aos Salmos de número 32, que falamos há 14 dias atrás, 2 semanas atrás. E nós vamos reiniciar a partir do verso de número 6. E antes nós vamos estar orando. E eu peço que cada um que esteja nos acompanhando também esteja orando ao Senhor nesta hora. Deixar livre algum irmão que está aqui entre nós, sentir este desejo, esteja elevando a voz ao Senhor. Senhor, nós te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua obra, Senhor, justificadora naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque a justiça não depende de nós, mas é através do teu sangue que somos justificados, Senhor. Queremos abrir mão de todas as nossas obras, Senhor. Tudo aquilo que pensamos que temos capacidade de fazer algo para Ti. Queremos estar livres, Senhor, diante de Ti, para sermos conduzidos pelo Teu Espírito, reconhecendo a única suficiência do Teu Filho, Pai. Para que o Teu Filho possa nos conduzir, Senhor, nesta noite. Não só aquele que fala, mas o que ouve, Senhor, e a todos quantos estão ao alcance de nossas vozes, Senhor. Que o Teu Espírito possa vir com a palavra, Senhor, a qual cada um de nós necessitamos, Senhor, para que possamos ser edificados para o bom trabalho do Teu Espírito, Senhor, na Tua igreja. Ser conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu também quero concordar, Senhor, com a oração do Teu servo. Nosso desejo nesta noite, Senhor, é de que o Teu nome seja entronizado entre nós, Senhor. De que Teu nome seja engrandecido, ó Deus, pregado e anunciado em toda a terra. Senhor, reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação e toda a nossa dependência, Senhor. Porque de fato, ó Deus, Tu és o nosso respirar. Sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. Reconhecemos, ó Deus, a Tua santidade, pois Tu és Deus e nós somos pó. Carecemos da Tua misericórdia, ó Deus, do encher e do ministrar do Teu Espírito Santo, Senhor. Nesta noite, ó Deus, como todas as outras, cale-se toda a sabedoria humana, Senhor, todo achismo, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Que estas palavras, Senhor, venham como um rio caudeloso sobre os nossos corações, para que a sequidão, para que as necessidades dos nossos corações sejam supridas apenas em Ti, ó Deus. Glorifique e exalta o Teu nome nesta noite, Senhor. Que a Tua porção, Senhor, de cada dia seja depositada, Senhor, sobre todos nós, sobre aqueles que estão acompanhando, Senhor, através da internet, tantos outros que acompanham depois, mas onde quer, Senhor, que esta transmissão chegar, ali a bênção, a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um. Em tudo isto, Senhor,
te adoramos, te exaltamos e dizemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos proceder com a leitura. Ela será importante também para nós nesta noite, apesar de termos lido na semana retrasada, a partir do verso de número 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. É importante nós apenas relembrarmos que este Salmo de Davi é um salmo didático. Isso significa que Davi está passando uma instrução daquilo que ele experimentou no Senhor. E diante de tudo que foi falado naquela semana, vimos que ele reconhece o seu pecado, ele apresenta, confessa o seu pecado diante de Deus, ele reconhece que o motivo da sua sequidão, da sua falência emocional, espiritual, podemos até de certa forma indagar, talvez até física, é diretamente ligado ao fato de não expor isso diante de Deus. E agora ele coloca de uma maneira muito esclarecedora, que diz que, desta forma, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E eu, meditando sobre isto, percebi o quão Deus é tão tremendo, porque esta realidade só é possível por causa de uma tônica. E esta tônica é que o Espírito Santo está sobre a vida de Davi. Toda essa realidade que Davi usufrui, tudo isso que ele está vivendo, e a gente pode ver isso em toda a vida de Davi, é porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Davi. E olhando nessa perspectiva, o quão beneficiados nós somos, porque Deus não nos deu um espírito sob medida, mas nos deu o seu Espírito. Significa que da mesma forma como Davi, e aí naquele tempo, no Antigo Testamento, se tinha exatamente esse entendimento de que para alguns ministérios e para alguns propósitos, ali o Espírito de Deus vinha sobre aquela vida e se apoderava dela. E aí, por isso, ela fazia grandes feitos. Vemos isso claramente, percebemos na vida de Davi, um exemplo, e na vida de tantos outros homens, dos profetas, vemos essa realidade. A vida de Sansão, vimos essa realidade. O Espírito do Senhor vinha, se apoderava e aqueles homens faziam grandes feitos, ou falavam, oráculos, como se diziam naquela época, profetizavam e falavam aquilo que Deus de fato queria dizer às nações. Então tinha aquela conceituação de que
o Espírito Santo não estava na vida de todos. E o Espírito Santo vinha, se apoderava, fazia alguma coisa e depois o Espírito ia embora. Mas Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu esse penhor, que é o seu Espírito. É aquela coisa de pagamento antecipado, né? Olha, eu vou dar uma prova para vocês de que tudo que eu tenho dito, vou-lo cumprir. Então eu já estou dando o meu Espírito, que é poder. Amém. Poder para resistir Amém. os dias maus, poder para se apartar da aparência do mal, poder para vencer o pecado, poder para viver em santidade e em temor. Foi esse Espírito que está presente na vida de cada um de nós. Daqueles que o receberam, e falávamos isso alguns dias atrás. Interessante essa conceituação de João, que ele coloca de uma maneira tão explícita, né? Há um dito humano, né? Um dito popular, que diz que todos são filhos de Deus, né? Quem já não se esbarrou com alguém dizendo, pô, eu também sou filho de Deus? Todos dizem, é um dito popular. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nem todos são filhos de Deus. Porque João, escrevendo seu Evangelho, diz claramente, a todos os que o receberam, falando de Cristo Jesus, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, não é que Deus faz distinção das pessoas, não é isto. Mas filhos de Deus é aqueles que creem em Cristo, no seu Filho, que foi enviado por amor a nós. Amém. Estes são filhos de Deus. Estes recebem o seu Espírito. E não é um espírito de covardes, de covardia, mas é um espírito de intrepidez e ousadia. Amém. Então, vemos que toda essa tônica está sobre a vida de Davi. E olhando então esse pano de fundo, nós que temos o mesmo espírito no qual Davi está vivendo esta realidade, significa que apesar das nossas inconstâncias e talvez às vezes muito da nossa demora, por assim dizer, sobretudo quando pecamos, porque estamos falando deste ambiente, né, um ambiente de ter transgredido, de ter transgressão, de ter iniquidade, ainda que venhamos a estar assim, meio que apáticos, e meio assim que lerdos, né, procrastinando, né, não, eu não vou confessar hoje, não dá nem para falar com Deus agora nessa hora, olha o meu estado, não dá nem para falar com Deus agora. E meio assim que diante dessas coisas a gente vai meio que, não, de noite quando eu for deitar eu oro, agora não dá para orar porque eu estou correndo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar fulano, eu tenho que ver o filho, eu tenho que preparar o alimento, eu tenho que fazer isso, aí a gente vai adiando, aí chega de noite no final do dia, não dá, eu estou tão exausto, não vai dar nem para resolver aquela pendência ainda com Deus. Mas eu vejo tanta misericórdia de Deus, porque aos que receberam a Jesus, ao Filho de Deus, e que receberam esse Espírito, segundo nos afirma Davi, todo um homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Olha que graça de Deus. Significa que ainda, e não é concordando com esse adiar, não é isto que estamos declarando aqui, que olha, vamos vai empurrando com a barriga e depois quando der um tempinho você resolve. Não é isto que está sendo dito aqui. Mas Davi nos mostra que ainda que haja esta lentidão nossa, lentidão do nosso coração, haverá tempo de poder encontrar o Senhor. Que graça maravilhosa de Deus. Saber que nós vamos ter tempo de falar com Deus e encontrá-lo. Era isto que Davi estava afirmando. O Salmo não nos deixa aqui indagar quanto tempo ele levou para confessar os pecados dele. Mas nos sugere que foi um processo. E esse processo a gente pode dizer que durou um dia. Ótimo, beleza, o coração dele está muito sensível e já está inclinado.
Mas e se o coração, diante daquilo que ele declarou aqui como transgressão e iniquidade, fez com que travasse aquela luta? E não é a luta que nós temos no dia a dia? E aí, quem sabe, durou uma semana. E a gente poderia até dramatizar um pouco mais. Quem sabe não durou um mês. A ponto de ele perceber que os ossos deles estavam envelhecendo. Olha, eu não tenho vigor mais. Eu não quero nem mais sair do quarto. Eu não quero ver dia. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero fazer nada. Eu quero só ficar dentro de casa, dentro do quarto escuro. Não quero comer, não quero beber, não quero fazer nada. E é exatamente assim que vemos muitas pessoas vivendo hoje. Por causa das suas transgressões e iniquidades, vivendo exatamente neste quadro. Pessoas que declararam ter recebido a Cristo o Senhor, e por causa de suas iniquidades e por causa dessa prontidão em declará-las a Deus, foram sendo levados a cada vez mais a esse estado. E aí a gente pode, é uma linha muito tênue, porque beirando essa falta de confissão e automaticamente é uma barreira que se impede de ter um relacionamento direto com Deus, ao mesmo tempo também há um mover maligno. A linha é muito tênue. Para nós, sinceramente, pelo menos para mim, fica difícil até defini-la. Não, até que ponto é de fato o Espírito Santo, né, interpelando e convencendo e confrontando, do que aquela voz dizendo, ó, não vai dar. Não tem mais jeito. Não há mais saída. Quando estamos envolvidos nesse estado, realmente é muito crítico e é só o Espírito Santo mesmo que literalmente pode nos arrancar de todo o engano e nos colocar exatamente no caminho que devemos seguir, que eu vamos falar já já. Então o que percebemos é que, apesar de tudo isto, percebemos uma graça abundante de Deus de nos esperar. De nos esperar. Porque se fosse eu, e em muitas situações eu vejo isso, né, ocorrendo no meu dia a dia, quando alguém falha, eu já automaticamente, né, ou na base do sintoma, eu já falei assim, não, se não vir aqui agora, vai ter que depois dar uma ruída no osso. Porque aí a gente já coloca assim meio que uma justiça, né, própria, né? Não, tudo bem. Você pode ter até errado. Mas se não chegar logo e falar, aí a coisa vai ficar mais difícil. Se levar 10 minutos, eu vou levar 10 minutos para perdoar. Mas se levar uma semana, eu vou levar uma semana para perdoar. Mais ou menos a conta seria essa. Né? E a gente vê que o nosso Pai não é assim. Meu Deus. Isso, para mim, já é o suficiente para dar um constrangimento tão grande no meu coração, pelo menos. De saber que apesar da minha lentidão, ou apesar da minha insistência de tentar esconder, como se às vezes a gente pudesse tentar esconder alguma coisa de Deus, Ele ainda espera por nós. Gente, que coisa linda que Davi entendeu. Ele espera por nós. Ele vai esperar cada um de nós a chegar e com contrição e singeleza no coração. Pai, pequei contra ti. Na verdade, eu tentei, corri para cá, corri para lá, pensei que eu ia resolver, pensei que eu podia dar um jeitinho, uma forma, um jeito brasileiro de resolver as coisas. Mas no fundo, Senhor, eu pequei contra ti. É contra ti que eu pequei. É contra ti que eu falhei. E o meu pecado foi esse. Seja o que for, meu pecado é este. O pecado tem nome. E a gente sabe identificar eles. E até nisso a gente também é lento. Né? Porque a gente... Não, Senhor, isso aqui foi porque... Poxa, Senhor, mas você viu, né? Poxa, eu acordei atrasado, aí o cara me fechou, poxa, o sinal ficou meio intermitente. Aí a gente vai colocar mil desculpas. A gente é muito hábil para isso.
A gente até cria um cenário até que não existe. Pra gente existe, né? A nossa verdade absoluta. E a gente cria estas coisas. Mas é maravilhoso ver que é um Pai tão amoroso a ponto de nos esperarmos, para que aí, uma vez constrangidos, possamos declarar isto, o que Davi declarou. Sendo assim, todo homem piedoso, toda mulher piedosa, todo jovem piedoso, toda criança piedosa, todo ancião piedoso, lhe farão súplicas, orarão a ti, chegarão perto de ti, em tempo de poder encontrar-te. Só isso já é motivos para darmos glórias e glórias e glórias e glórias e glórias a Deus por um Pai tão amoroso e tão carinhoso e zeloso por nós. Além disto, Davi agora ele faz um retrato, ele traz algumas figuras de linguagem muito interessantes. E ele diz: com efeito, quando transbordarem muitas águas, elas não o atingirão. Poderíamos até, na nossa língua, colocar desta forma: porque tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele está falando de um estado, de um pai que aguarda, espera, e diante dessa espera, agora Davi coloca o seguinte: olha, ainda que transbordem águas, ainda que venha o dilúvio, ainda que as águas subam, ainda que a catástrofe chegue, ainda que o caos venha a aparecer, no entanto, nada disso me atingirá. Por quê? Porque tu és o meu esconderijo. E falava com o nosso irmão Rafael naquela semana que quando eu li isso aqui, a primeira coisa que eu me lembrei foi do dilúvio. Não tem como falar de transbordar muitas águas e não lembrar, pelo menos para mim, não tem como não lembrar do dilúvio. E lembrar que no dilúvio, né, todas as coisas aconteciam. O próprio Senhor dizia: olha, antes do dilúvio, todo mundo se casava, comia, faziam festas, faziam todas as coisas, e estava todo mundo apático do dilúvio. Só se conscientizaram do dilúvio quando as águas transbordaram. Quem é que não foi transbordado pelas águas? Quem estava na arca. Quem estava na arca Noé, seus filhos e as suas noras e sua esposa é que não passaram por aquela situação. Só eles, porque eles estavam dentro da arca. E a arca fala exatamente da aliança. De uma aliança com Deus. Porque eles tinham uma aliança com Deus, eles foram preservados de toda aquela inundação. E o que o salmista está dizendo, o que Davi está dizendo, é: ainda que haja todas estas coisas, a minha aliança está em ti. E porque a minha aliança está em ti, eu tenho e obtenho a salvação. Nada destas coisas poderão atingir, porque o Senhor, que é a nossa arca, no Senhor vivemos nesta arca, essas águas não poderão nos atingir. E aí as águas a gente pode pensar como todas as coisas. Juízo de Deus. Em primeiro lugar, é juízo de Deus. Significa que no dia do juízo seremos poupados, porque o Senhor é a nossa aliança. Se pensarmos que sejam as angústias do nosso tempo, como ele já vai falar, ainda assim, elas não nos atingirão, porque o Senhor é o nosso alto refúgio. Então, sendo de uma forma ou sendo de outra, o justo, ou aquele que tem aliança em Deus e que vive sobre os cuidados de Deus, está sempre protegido. Sempre protegido.
Significa que de forma alguma estamos esguarnecidos. Estamos aquém. Estamos desprotegidos. E olha que por falar em segurança no nosso tempo, o que hoje se cria de artifícios para proporcionar pelo menos a sensação de segurança, existe todas as coisas. Até o satélite pessoal, privado, né? Tem lançando satélite privado, pagam bilhões de dólares, mas tem um satélite lá virado, né, para a pessoa, para saber, né, para filmar a casa, né, botar lá o GPS, até aquela coisa toda para todo mundo saber. Não, quero saber como está minha casa nesta hora. Bota o sensor, o CLP, automatiza, faz tudo, aquela coisa do que a gente conhece, né? Então, pelo menos para dar a sensação de segurança, os artifícios são inúmeros. Né? Hoje tem cerca elétrica, tem aquela outra cerca, enfim, tem todos os tipos. Bota o Rottweiler, bota o papagaio para gritar, né? Pega, Rex, aquela coisa toda. Tem tudo, tem de tudo, gente. Mas todas essas coisas são falíveis. Falíveis. Mas aquele que faz do Senhor o seu esconderijo na sombra do Altíssimo não serão atingidos. E aí eu pensando sobre isso, me lembrei de um salmo que já foi ministrado aqui. Salmo de número 9, verso 9. Olha o que diz o salmista. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Só pode conhecer o nome do Senhor quem tem aliança com Deus. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Era isso que o salmista está dizendo aqui. Também em Salmos de número 32. Senhor, tu és o meu alto refúgio. Quando eu faço do Senhor o meu esconderijo, então certamente nenhuma tribulação virá sobre a minha vida. E as provas que muitas vezes chamamos de tribulação, na verdade não são tribulação. Poderíamos até dizer aqui que seria uma forma de provar, seria uma provação, a fim de que o Senhor mostre para nós, na verdade, aquilo que está no nosso coração, porque Ele já sabe. A grande dificuldade somos nós entendermos o que está no nosso coração. Deus não precisa provar o nosso coração para saber qual é a resposta do nosso coração. Ele já conhece, Ele já sabe. O objetivo dele é mostrar-nos, de fato, quem nós somos. Porque muitas vezes nós levantamos a mão meio apressados, né? Uma hora somos lentos demais, outra hora apressados demais. A gente está sempre nos extremos. E a gente, Senhor, não. Isso aí, ó, tá sacramentado, já entendemos, já sabemos. Isso aí, ó, tá afiado. Aquela tabuada que a gente já sabe, não tá tudo certo. E aí quando vem a situação, poxa, Senhor, eu pensei que isso já estava resolvido, já está estabelecido. E quando na verdade vem as situações para nos provar, aí a gente percebe, não está resolvido. Na verdade não está resolvido. Só para pode falar à vontade. Estava conversando com o irmão, e interessante que você pode perceber que a maioria dessas situações, né, que a gente sente dificuldade de nos encontrar debaixo dessa cobertura, né? Pode deixar aí, Ivan, pode deixar aí. Não, Ivan. Debaixo dessa cobertura, é porque às vezes a gente quer... É como que se a gente, por exemplo, a gente está numa cena exterior, né? Numa situação, vamos supor, vamos botar assim, num assalto de um banco. E você está ali, você está naquela cena ali de... Tá um corre-corre, um pega-pega, um tiroteio, bang-bang, tá uma tragédia. Você, com certeza, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, né? Isso é certo, independente se a gente crê ou não. Porque a gente está debaixo da cobertura do Senhor, não depende da gente crer, depende da gente ser filho dele. E todos, a palavra, como o irmão disse, todos aqueles que
creram, o Senhor deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então somos filhos de Deus, quer a gente queira, quer não. E pela misericórdia do Senhor e seu sangue somos justificados todos os dias, pelo sangue do Senhor, não pelas nossas obras. Então, a gente quando pega uma situação dessa de um colapso, né, num banco, numa agência de um banco, né, e aí você está naquela situação e às vezes, vamos supor, você tá ali, aí você vê o cara, às vezes, roubando o banco todo, não sei o que, tal. Aí você, né, automaticamente, o servo de Deus vai começar a orar, né? Eu acho que é a prática, né? Eu, pelo menos, numa situação dessa, eu iria orar. Aí você começa a orar, mas você tá com um pacote de 30 mil reais no bolso, meu querido. Aí você começa a orar não só por você, mas pelo pacote. Só que essa cobertura não é para o pacote, meu querido. A cobertura é para você. Entendi. O pacote não é para você botar debaixo da cobertura do Senhor. Esse é o problema, irmão. Que a gente às vezes quer botar o pacote também debaixo da cobertura. Esse é o dano. Aí você quer começar a encaixar o bem material ou qualquer coisa exterior debaixo dessa cobertura. Aí é onde você fica com o pé agarrado. Aí você já viu quando o cara tá querendo passar na porta, um negócio do outro lado tá pegando fogo, meu querido. E você tá querendo, não, mas eu não posso deixar aqui. Não, mas meu querido, tem que deixar. Porque se você ficar, vai ser queimado, meu querido. Esse é o grande problema nosso. É porque a gente não quer abrir mão do exterior. A gente quer guardar o pacote de 30 mil reais. E quer que ele fique debaixo da cobertura da tua oração. Você não quer que o Senhor te guarde. Você quer que o Senhor guarde o pacote de 30 mil. Porque se você tivesse uns 30, você vai orar e você vai ficar tranquilo ali. Agora, se você tiver com 30 mil, meu querido, a chapa esquenta. Você vai ficar tontinho, teu coração vai sair na boca. Não, eu tenho que ir no caixa logo entregar esse pacote de 30, eu tenho que ir no caixa, e agora? Esse é o problema nosso. Porque o esconderijo o Senhor deu para nós, não foi para... O problema é porque aí o Senhor mostra isso para onde, o que nós estamos, sabe? Porque no final de tudo o Senhor vai fazer que o nosso coração esteja nele. Porque aí, irmão, vai acontecer toda circunstância, mas a gente está no Senhor. Por isso que Coríntios fala que, contudo, o exterior se corrompa, mas o interior se renova de dia em dia. Sabe? Isso é importante, irmãos, porque o que vamos caminhar daqui para frente é essa labareda de fogo. E se a gente ficar com o braço de fora, meu querido, vai ser torrado. Vai ser torrado. Então, irmão, deixa o pacote de 30 mil. Se for possível, até grita pro bandido: olha aqui, meu querido, tá aqui os 30 mil, você vai ficar livre, rapidinho, o coração vai sair daqui da garganta, você já entregou. Sabe? Esse é o nosso... Irmão, fica tranquilo no Senhor. Ou então você consegue ficar tranquilo com os pacotes de 30, se ele levar ou não, você está liberado? Então fica tranquilo. Agora, irmão, se nós estamos com o coração palpitando na garganta por causa do pacote de 30 mil, entrega, meu querido. Fala para ele aqui, ó, meu querido, tá aqui os 30 mil, ó. Irmão, abre mão. Não é assim que diz? Se teu olho te condenar, arranque-o fora. A palavra diz isso. E tu vai ficar com o olho? Ah, irmão. Olha o que o Senhor falou, o olho. Quanto mais um pacote de 30 mil. Entende? Não podemos botar nada exterior debaixo dessa cobertura. Isso é uma cobertura santa, irmão. Isso é uma obra perfeita. Isso é uma obra maravilhosa, é a obra do Senhor. Ela é uma obra plena, irmão. Entende? Isso é uma obra plena. Aonde nos dá total segurança. Mas para nós que somos chamados, como o irmão leu, aqueles que pelo poder, o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Que maravilha, irmão. Que privilégio que temos. Aí, irmão, olha, realmente você vai reconhecer que o valor é Cristo. E aí o pacote de 30 mil você até vai pegar e vai entregar pro cara lá e você vai parar rapidinho de palpitar um negócio aqui na garganta. São situações práticas para o nosso dia a dia. A gente abrir mão. O Senhor vai fazer, irmão. Vai ter, uma hora vai ser com sapato, outra hora vai ser com cachorrinho, outra hora... Ele vai fazer para a gente poder ir aprendendo. Para Ele ser o nosso Deus, irmão. Ele fez isso com Israel, deixou o moço 70 anos lá, cativo. Fez de tudo, irmão. A gente tem quantas histórias. Tu acha que Ele não vai fazer com a igreja? Quanto mais com a igreja, irmãos. Muito mais, porque Ele deu foi o seu Filho para nós. É algo muito sublime o Filho de Deus. O próprio Deus se encarnou. Entende?
Então, irmão, Ele vai fazer de tudo para a gente se desapegar de tudo, irmão. Se desapegar mesmo. Se desapegar, irmão. A única coisa que nós temos que nos apegar é o Filho de Deus. Mais nada. Aí sim, irmão, as demais coisas serão acrescentadas. Mas são acrescentadas, são desacrescentadas. É o Senhor. Ora acrescenta, ora desacrescenta, ora acrescenta de novo, mas ora desacrescenta. E o Senhor é o que acrescenta e o que tira. E Ele é o Senhor. Maravilha, irmão. Me perdoa que a gente salvou um pouco, tá, irmão? Que isso. Isso que você falou. Todos podem falar, por favor. De Todos. desapegar, eu lembrei daquela passagem que o Senhor fala, né? Aquele que não deixar pai, mãe. Não no sentido estrito da coisa, mas nessa mesma lógica. Porque tem muita gente que é assim, né? Busca pelo filho e tal, mas se o filho não tá, a pessoa vai... também não sente prazer, né? Parece que é tudo ligado ali, ou o marido, ou o pai, ou a mãe. Então, assim, a gente entender que a pessoa, ela é entrega na mão do Senhor, assim como suas coisas também. Né? Senhor, o senhor sabe, eu preciso disso. Mas isso não é... Isso não me pertence. Eu pensando no que os irmãos acrescentaram, eu percebo assim o Espírito Santo nos levando para meditar um pouco sobre isso. Acho que a grande questão do que está sendo ponderado aqui é a incredulidade. O de viver na dependência de Deus. E enquanto você estava falando, Pablo, eu lembrei quando o povo sai do Egito e peregrina pelo deserto. O Senhor, através de Moisés, fala exatamente essas palavras. Eu procurei o texto e não achei. Mas fala assim: te coloquei no deserto, fiz passar fome e fiz passar sede para provar o teu coração. Para provar o teu coração. E olha que interessante. 8:3. 8:3. Êxodo 8:3. Deuteronômio 8:3. E percebe que, independente do tempo de caminhada, isso é muito importante, gente. Independente do tempo de caminhada, independente do quanto se viu Deus fazer, não basta apenas saber que Deus faz e ter sido testemunha das coisas que Deus pode fazer. Porque essas coisas não fazem diferença no dia em que vem o dia da provação. Não basta ter... Israel sabia que Deus abriu um mar. Israel sabia que mandou, fez a água ficar em sangue, fez vir rãs, fez vir gafanhoto, Ele sabia, Israel sabia, Israel viu isso. Israel viu todas estas coisas. E diz também aos hebreus que, apesar de tudo isso, Israel ter visto tudo isso, a palavra não lhes foi aproveitada. Então a diferença é o quanto da palavra está sendo aproveitada ao nosso coração. Porque diante dessas coisas, de provações, como estamos falando, é o que de fato está no nosso coração. O quanto da palavra está sendo trabalhada no nosso coração. E aí no exemplo que você passou para nós, para mim pelo menos ficou muito claro, é que onde está a segurança, afinal de contas? Onde é que está a segurança nessa questão? E não é que não está se pensando aqui na questão apenas o fato do dinheiro. Poderia ser qualquer outra situação, podia ser um filho. O Isaac. Às vezes o cara até libera 30 mil, desde que o filho dele fique... Exatamente. Aí a questão é que nós, de alguma forma, ainda que declaramos com o nosso lábio, Senhor, dependo de Ti, mas o que muitas vezes parece, porque nenhum de nós pode sondar a mente e o coração, mas o que parece é apenas uma manifestação para que se conseguir aquilo que de fato nós sabemos que seremos incapazes de conseguir. Seja porque não nascemos num berço rico, seja porque não nascemos numa família abastada, que dizemos para Deus, poxa Deus, eu não tenho capacidade, então me dá uma força aí para me conseguir. Eu não tenho dinheiro, Senhor,
para comprar uma casa. Então, Senhor, move o coração dos irmãos para me dar uma casa. Em outras palavras, é isso. Mas, na verdade, no íntimo, eu não quero depender de Deus. Não quero depender de Deus. Quero depender de todas as outras situações. Seja do amigo. Lembro-me até de Judas. E podemos citar José. Estou falando aqui, vem uns exemplos assim, irmãos. Glória a Deus. E, na verdade, a gente fica assim. Olha, poxa, quando você chegar lá, lembra. Poxa, dá uma força lá, fala com o rei que eu estou aqui. Poxa, fala lá com o amigo. Poxa, lembra do amigo. Pô, dá uma telefonema, passa um e-mail. Pô, quando você fala lá com o teu chefe, pô, fala aí. Pô, de repente cria uma vaga. Ou então passa o e-mail para todos os irmãos. Irmãos, estão nessa situação e tal, e tal, e tal. O que na verdade nos prova é que a gente luta, ainda que a gente fale com os lábios, mas num outro prisma, a gente está lutando contra viver na dependência do Espírito. Desesperadamente, lutando. Não. Eu preciso dar um jeito, eu preciso correr para cá, correr para lá e fazer isso e fazer aquilo. A grande questão é que quando a gente acha que, poxa, eu não vou fazer nada, então eu estou preguiçoso. E a gente confunde que o não fazer nada no reino de Deus não é dormir até meio-dia. Né? É que quando a gente fala não fazer nada, a gente acha que vai ficar em casa, né? Dorme até meio-dia, levanta, né? Dá aquela espreguiçada. Vamos ver o que está passando na televisão. Vou ver o filme das 2, das 4, a novela das 6. Beleza, vou ficar tranquilo. O Senhor é o meu provedor. Senhor, glória a Deus, Senhor. Pode mandar, Senhor. Manda o maná, Senhor. Manda o maná. Fica já com a boca aberta, Senhor. Entende como é que a gente vai... A gente não consegue ter uma vida equilibrada. E aí a gente vai travando essas lutas. Quando, na verdade, só essa realidade deveria nos bastar. Senhor, Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. Se pingar a goteira aqui, se a gota pingar na minha casa, porque o Senhor permitiu. Amém. O Senhor permitiu. A grande dificuldade é a gente chegar a essa simplicidade. Se não pingou, é porque o Senhor não permitiu. Amém. Se amanhã eu estou com saúde, Senhor, foi porque o Senhor não deu essa condição. Se amanhã eu estiver doente, Senhor, foi o Senhor que permitiu. Obrigado, Senhor. E é por isso que Paulo diz com muita clareza: aprendi a dar graças a Deus, ações de graças. Ações de graças em todas as coisas. Amém. Eu sei estar no deserto, mas eu sei dormir em palácio. Amém. Eu sei estar sozinho, mas eu também sei estar diante do presidente da República. Amém. Sei não ter nada para comer, mas sei também tem todas as farturas e mordomias. Amém. A grande questão é: nós temos muitas dificuldades para lidar com um e com o outro. A gente não tem. Não temos essa singeleza de depender de Deus tanto aqui quanto aqui. E por causa disso a gente trava os nossos embates. Quando na verdade a singeleza é só essa: Senhor, a minha casa está fundamentada em Ti. Ponto. Acabou. Glória a Deus. Acabou. É só isso. A minha vida está fundamentada em quê? Em Ti. Como diz aquela canção, o que Ele vive eu posso crer na manhã, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele não é Deus de morto. Glória a Deus. Amém. Minha vida está na mão dele, então ponto. Isso nos basta. Amém. Mas a gente vai degladiando. Posso ler só o texto? Claro, pode ler. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nunca envaleceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Eu achei interessante a conclusão. Sabe, pois, no teu coração, o que precisava saber? Que como um homem disciplina seu filho, assim a disciplina do Senhor teu Deus. Então, toda essa relação da humilhação,
da fome, está ligada a essa filiação que você estava colocando do pai para o filho, né? Exatamente. Pelo menos a minha perspectiva atual é a seguinte: a gente não precisa nem orar. Pode ter 30 mil pessoas, Deus vai mandar o bandido para roubar só os 30 mil. Você não precisa nem pedir, não precisa nem correr atrás, não precisa... Deus, não tem jeito. Do que você tem medo, Deus vai fazer você passar. Jó, né? Aquilo que eu me temi. O sentimento que você mais odeia, ser caluniado, você pode esperar que você vai ser. Algo que você mais odeia, que alguém tem inveja de você, a pessoa vai ter inveja de você. Deus vai fazer, porque é filho. Por isso que ele deixou ter fome. Pô, é um texto difícil de entender, né? Como um pai trata um filho, por que deixou ter fome? Por que humilhou? Por que, né? Porque a gente fala assim, então, a conclusão desse texto seria o seguinte: não, porque Deus proveu, não encheu a veste, não sei o quê, papai, então Deus, ele é Jeová Jireh que provê. A conclusão do texto não é essa. Tudo isso aconteceu para você saber no teu coração que você é filho e que ele é pai. Tudo isso aconteceu para que você possa ter uma realidade no seu interior que essa filiação é eterna. Ou seja, que esse lugar de segurança, de provisão, ele é eterno. Como isso vai acontecer? Hoje eu penso só assim: o que mais você tem medo de perder? É isso que a gente vai perder, mano. Eu não precisa nem orar, não precisa nem pedir: Deus, olha, liberta, toca livra. aqui, toca ali. Sabe por quê? Porque se você é filho, ele vai tocar. Eu vejo isso na nossa área. Você só vai aonde realmente precisa se resolver uma coisa pendente. Então, às vezes, na nossa inocência, eu até, movido pelo Espírito, né? Senhor, me trata nessa área, me toca, mesmo que a gente não ore. É ali que vai passar o trator. O trator vai passar ali, vai moer aquela área, vai, sabe, para frente, para trás 10 vezes, para que aquele medo não vai ter mais o porquê do medo, entendeu? Porque o amor, a filiação, vai mandar embora o medo. O amor assim, pô, lança fora todo o medo. É o fechamento do livro de Apocalipse. Você fala assim, então ele será o seu pai, o seu Deus, e você será o filho dele. Então assim, você não vai ter essa realidade de espantar qualquer medo. Mas se acontecer isso, mas se faltar aquela manhã, olha só, acabou. Ele vai ser o teu pai, você vai ser filho dele. Meu irmão, não vai existir mais nenhum. E glória a Deus. Para que isso saia do intelecto e entre na realidade, tudo que a gente tem medo vai ser tocado. Aí tem que ser provado. Tem que ser provado. Tem que ser, senão você não tem como. ver tua filha gemendo e tudo, vai pro hospital das horas da manhã. Vai ter que ir, não tem jeito, não tem outra maneira, não tem outra forma. Para que o medo vá embora, vai ter que passar o que já passou, vai ter que enfrentar ele cara a cara. Se tem medo da morte, vai ver a morte cara a cara. Tem medo de ficar doente, não sei o quê, vai passar na enfermidade, entendeu? Tem medo que não gosta do sei o quê, com problema de perdão, então só vai vir contando, chamaram ele coitado para dar uma palestra de perdão, ele preparou uma palestra e tudo legal. Marcelo, vira um pouquinho para lá. Para dar uma palestra com os irmãos, ele falou: Rafael, estava tudo uma benção. Chegou 4 horas da tarde, mano, entrou um servo do senhor, abriu a porta, ele estava com a mãe dele e falou assim: vou te dar um soco na cara agora, hein? Começou a xingar ele, meu irmão, mas assim, de tudo que é nome. Mandou um soco na cara dele. Ele falou que ficou branco. Ele falou assim: Rafael, fiquei branco. Meu Deus, eu gelei. Eu falei assim: Senhor, me livra desse laço, me guarda e tal. E depois que aconteceu aquilo, mas foi assim, uma avalanche. Ele falou assim, porque era o que faltava para ele ministrar aquela palavra no dia seguinte. Ele havia estudado tudo, mas o que faltava para ele ministrar a palavra era aquilo. É o experimentar. É o experimentar. E aí ele foi no dia seguinte com aquilo. Aí foi isso da mãe dele, acabado, ele falou: meu Deus, sorte que aquela pessoa não meteu soco na cara, não sabia como reagir, né? Às vezes o que falta, né, para essa palavra ficar viva é isso, é alguém dar um soco na cara da gente, entre aspas, né? É o pacote de 30 mil. Então não adianta nem tentar botar entre as pernas. O cara vai chegar aqui: quem é o fulano de tal. Só esse que eu vim resolver o problema dele. Passa o dinheiro, o resto tá todo mundo liberado. Pode ir embora. Pode ir embora, o resto tá todo mundo liberado. Nem o banco, né? Não, pode ficar aí tranquilo. É só esse cabra aqui que tá aqui, no segundo andar dormindo ali. Só ele que eu vim resolver o problema dele. O resto tá todo mundo liberado. Por isso, pode passar 30 mil crentes, mano. Ele só vai olhar pro Pedro e falou assim: é você que é a cara deles, parceiro. O resto tá todo mundo passando, fugindo crente pra todos os lados. Agora ele fala assim: pô, é você. Você era um deles, já não? Você é um deles. O resto tá passando crente pra todo lado, meu irmão. Ninguém vê.
vê só aquilo que é a ferida nossa. Achei muito interessante que, mais uma vez, ratifica o que o Salmo propõe, que é alguém que experimentou alguma coisa. Davi experimentou. Olha que interessante. Não é uma coisa de intelecto, de saber, de lei, de aquela coisa de passado, ensinamento e tal, aquela coisa toda. Não, é alguém que experimentou. Então sabe do que tá falando, né? Pô, com certeza tem a questão cognitiva, mas experimentou aquilo que foi primeiro na mente. Isso é muito interessante. Agora também uma outra realidade, tá? Enquanto a gente, como a gente falou aqui dessa questão do embaraço, quando há liberdade, este amor operante que lança fora todo medo, porque todas essas coisas que a gente estava falando, por causa da presença constante do medo. Mas quando há liberdade, todo mundo é assaltado no ônibus e você não é tocado. Por isso também o salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido. Amém. Por quê? Porque é a liberdade, ali é a liberdade do Senhor, cara. Não adianta, vai cair todo mundo, vai vir flecha, vai passar aqui, embaixo, do lado, e você não vai ser atingido. Por isso que ele trabalha, que ele quer levar a gente a essa realidade. Glória a Só que Deus. dá um medo, né? Dá um medo, É igual aquela coisa, né? Aquela brincadeira, né? Tu pega a maçã, aí tu bota na tua cabeça. Aí tu bota o arco e flecha, não vai botar no campeão da Olimpíada. Tu vai botar o arco e flecha no camarada cego que nunca tirou a flecha. No arco e flecha. Aí ele aponta pra você. E aí você fala assim: não, eu confio. Confia mesmo, velho? Vai deixar o arqueiro, o camarada cego que nunca pegou na flecha, tirar em cima de tu, acreditando que ele vai acertar a maçã em cima da tua cabeça? E aí a falta dessa segurança, desta convicção, que nos leva a tomar as atitudes que nós tomamos. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Achei interessante também aqui o contraste que ele dá. Porque só canta de alegria aquele que foi poupado ou que alcançou a vitória. Eu pelo menos não consigo, nem nas personagens bíblicas eu vejo alguém passando pela Vale da Morte e cantando: vou passar pelo Vale da Morte, vou passar pelo Vale da Morte. Eu não vejo ninguém, nem o homem mais firmado na fé, cantando quando está passando por situações adversas. Então esse contraste eu achei muito interessante, porque ele coloca a tribulação, que é aquilo que abate a alma, mas colocou: enquanto a tribulação abate a alma, Senhor, o teu livramento me faz cantar de alegria. O teu poupar, o teu livrar, o teu guardar, nos traz alegres cantos de livramento. Quando, mais uma vez falando dos hebreus saindo do Egito, quando eles chegam do outro lado do Mar Vermelho, qual é a primeira coisa que acontece seguindo os relatos bíblicos? Os registros. Miriam pegando seu tamborim e cantando ao Senhor. Graças, aleluia, glória a Deus, porque Deus fez despedaçar o cavaleiro e os seus cavalos, suas carroças, enfim, tudo foi derribado pelo mar. A força de Deus. Então a primeira coisa que eles fizeram foi cantar, ou poderíamos até, já que estamos falando de salmos, salmodiar a Deus pelo aquele livramento e por aquela vitória que Deus tinha dado a eles. Então exatamente a contraposição de que enquanto um traz a angústia, o outro traz alegres cantos de livramento. Achei muito interessante essa contraposição. E aqui vem algo assim muito profundo. Depois de todas essas questões, o Senhor ainda fala algo profundo por meio do Espírito. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Primeira coisa que eu quero meditar aqui com os irmãos
é que uma vez que tudo isso que ocorreu, desde o confessar o pecado, ao esperar, a ser liberto, a ter esta liberdade em Deus, em todas essas coisas visam um propósito. A fé viva e operante nos nossos corações. Porque também aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então todas essas situações da perda, situações da insegurança, da incredulidade, do medo, né, do confessar, do colocar para fora, do rasgar o coração, todas essas coisas visam a operação sincera e verdadeira da fé. Uma vez que isso acontece, o Senhor agora fala numa perspectiva futura. Eu achei isso muito interessante, porque o verbo, tanto no original quanto está sendo apresentado aqui na nossa língua portuguesa, fala de um tempo futuro. Então, uma vez que nós experimentamos todas essas coisas, nós, tendo isso estabelecido, vamos iniciar uma trajetória. E mais à frente é que virá a instrução e o ensino de Deus. Porque o que vai nos posicionar para iniciar essa jornada é exatamente a fé operante. Sem essa fé operante, não dá nem para iniciar a caminhada. Quando há fé operante em nosso coração, e a fé aí a gente pode repetir mais uma vez falando deste amor, uma vez que a gente recebe este amor, e este amor perfeito lança fora todo medo, então uma vez que isso é operante no nosso coração, isso nos posiciona a uma caminhada, a uma jornada, e mais à frente é que virá a instrução. A instrução não vem agora, vem daqui a pouco. A ordem é que uma vez que essa fé operou, agora a gente marcha. Anda. Anda porque eu vou te instruir. Anda porque eu vou te ensinar. Anda porque o meu conselho virá até vocês. Mas a ordem é andar. Não é parar. Não é olhar para trás. Não é ficar aquém. Não, é andar. Para frente. Uma linha reta. Aliás, essas duas palavras, instruir e ensinar, no original, apresenta essa significância. No hebraico, instruir, a primeira significância dela é linha reta. Uma linha reta. Alvo reto. E uma das significâncias fala até da chuva, porque a chuva não faz zigue-zague, né, gente? A chuva é reta. Então, instruir fala sobre reto. Caminhos retos e aplanados. Não há sinuância, não há caminhos sinuosos. E essa questão do instruir também significa agir com sabedoria, agir com prudência, bom senso. Também fala de, além dessas questões de sabedoria, de bom senso, fala de ser bem-sucedido. Todas essas significâncias estão nesta palavra de instruir. Tudo isso, desde da sabedoria, do bom senso e de vitória, que é ser bem-sucedido, estão imbuídos naqueles que andam no caminho de Deus. Amém. Aqueles que trilham o caminho de Deus são exatamente assim. São sábios, têm bom senso, procedem prudentemente, têm sabedoria, têm entendimento e por conta de tudo isso são bem-sucedidos. E olha o que nos diz Provérbios. São tantos provérbios que a gente teria que ler, eu nem tenho noção de hora. 15 para as 10. Vamos ler alguns. Provérbios, já no primeiro capítulo, diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Qual era o intento dos provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha o que diz o último verso desse primeiro capítulo. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O início do capítulo 2 de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência. E o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Meu Deus. Os provérbios, há tantos provérbios, tinha mais um que eu separei, que eu achei muito propício para nós lermos. Provérbios no capítulo 8, verso 10. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E ainda o verso 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Eu confesso que diante de tanta sabedoria, me faltam as palavras. Amém. Por tamanha exatidão e clareza que o sábio nos escreve. De tudo que se pode extrair a síntese, se é que nós podemos fazer isso nesta hora, é que se queremos ser sábios e prudentes, toda a nossa vida tem que estar em Deus. Apenas isso. Se confiarmos de fato e de verdade nele e vivermos a nossa vida inteira por meio de Deus e para Deus, então, gente, a sabedoria e a prudência virá sobre a nossa vida. O bom siso será sobre nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós. Ele não nos ensina qualquer coisa. Ele nos ensina toda a verdade, porque Ele ouve toda a verdade. Foi para isso que nos foi dado o Espírito. Ele vos fará lembrar todas as coisas que tenho vos dito. Ele falará toda a verdade, porque Ele ouve toda a verdade do Pai. É esta sabedoria que está disponível para nós. Aí a pergunta que eu acho que cabe aqui nesta hora é: estamos buscando esta sabedoria?
ou estamos buscando as pratas e os ouros do nosso tempo? O que nós temos feito de verdade? A gente lê a palavra com apenas aquele intento para acalmar a nossa consciência? Ou estamos buscando a palavra para adquirir a verdadeira sabedoria, que é muito melhor e infinitamente melhor do que ouros e pratas? E aí se faz totalmente pertinente o texto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, também vale dizer nesta hora que muita confusão na nossa vida é decorrente à falta de prudência e de sabedoria. Não é verdade? Quantas confusões pequeninas, às vezes grandes, mas por causa da falta de sabedoria. Sabedoria que falta dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento conjugal, no cuidado de pais para com os filhos. Essa Olha sabedoria quanta é uma coisa. pessoa, né, irmão? Sabedoria é uma Cristo. pessoa. Exatamente. Então fica totalmente, mais ainda ratificado, de que se Cristo não viver em nós, não tem nada, gente, não tem nada. E há uma canção que tem sido a minha oração constante, da nossa irmã Ana Paula, que fala exatamente sobre isso. Só quero ter a Cristo e ser achada nele. E esta, ainda digo mais, e esta é a ardente expectativa de toda a humanidade. Não é ver Marcelo, Rafael, Roger, cheios do Espírito Santo, pregando, cuspindo fogo e tal, aquela coisa toda. Não é isso, gente. A ardente expectativa da humanidade é ver Cristo em nós. Amém. Sabe o que é isto? É Amém. Cristo viver inteiramente em nós. Amém. É não ter mais nada do Roger. Amém. É não ter mais nada do Marcelo. É não ter mais Glória nada a do Deus. Rafael. Amém. É não ter mais nada de nenhum de nós. Amém. Esta é a ardente expectativa. Amém. Cristo em nós. Totalmente, integralmente, inteiramente, Amém. completamente. Mas toda vez que de alguma forma a gente se associa com o entendimento desse tempo, buscando uma sabedoria humana, um reforço humano, uma prática humana, uma estratégia humana, então automaticamente eu fecho a porta de Cristo viver inteiramente em mim. Amém. E aí é o Roger na vitrine. Amém. Roger na vitrine. Só quando isso de fato é operante, aí não tem mais nada de nós. Eu lembrei até de um testemunho, mas pode falar, Vou dar um Rafa. versículo aqui. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Lembrei daquele testemunho do irmão do mercado. Lembrou? Você lembrou? No mercado que ele foi pagar a comprinha no caixa, aí a caixa olhou para ele e começou a chorar, ele ficou espantado. Aí ele ficou se preocupado, né? Que a mulher olhou para ele e começou a chorar, não entendeu nada, o que foi? Aí a moça, me corrige se falar alguma coisa errada, tá? Moça, eu tô vendo Jesus em você, nos seus olhos. Eu tô vendo Jesus em você, tô vendo Cristo em você. Aí, na mesma hora, ele falou assim, meu caramba, nem eu sabia que eu tava nesse estágio plus. Nem eu sabia.
E aí naquela mesma hora, né, deu aquela coisa assim de... Dá uma enchida. Meio que Pedro, né? Ah, não, eu tenho uma revelação, né? Já tô num patamar, eu tenho uma revelação. Pode falar aqui com... Só faltou perguntar, o que queres que eu vos faça, minha querida? Quase, né? Eu não sei. Nem sei se o irmão está nos ouvindo. Eu estou interpelando. Se alguém conhece o irmão, eu estou interpelando. São as minhas palavras aqui agora. Né? O que queres que eu vos faça? E aí nessa mesma hora, o mesmo Espírito Santo que revelou aquela moça, o caixa, né? A caixa lá, falou assim: filho, eu habito dentro de você. E de vez em quando eu faço questão de estar na vitrine dos teus olhos. Mas esqueça, nunca esqueça, sou eu que habito em você. E aí o irmãozinho, né, já se prontamente, com certeza, Senhor, graças a Deus, mas continua trabalhando no meu coração. Né? Então, né, potinho de barro. Então nesse sentido, essa é uma realidade. Essa precisa ser a realidade nossa. Cristo em nós. É Ele vivendo e reinando inteiramente em nossas vidas. Essa questão da instrução é exatamente isto. É nos levar a esta prudência. E aí, para os irmãos que estão nos acompanhando e também para os que estão aqui, fica aí como lição de casa, se degustar pelo menos com os primeiros 12 capítulos de Provérbios, que vai falar muito sobre isso. Então vocês podem se degustar bastante falando sobre sabedoria nesses 12 capítulos, primeiros 12 capítulos de Provérbios, tá? E vamos ter que avançar, senão vai ter que ter parte 3, vamos terminar hoje. E temos, além de instruir, tem a parte do ensino, e é importante nós falarmos sobre isso, porque aqui ensino está diretamente ligado à lei. Tá? Essa palavra ensino aqui, apesar de ter para nós no português ter essa mesma, praticamente a mesma significância, né? Instruir e ensinar, né? A gente parece estar muito próximo ao nosso entendimento, mas no original esse ensinar está diretamente ligado à própria instrução, o sentido de instrução mesmo. Desta palavra ensinar, uma palavra derivada dela no original, sai a palavra Torá, que é a lei. A lei nada mais é que a instrução de Deus dada a Moisés. E Moisés daria a mesma instrução para Israel. Então essa instrução aqui fala exatamente da palavra de Deus. Esta palavra. A instrução no sentido de compreender, uma vez que nós temos já então de antemão a sabedoria dada pelo Espírito de Deus, que habita em nós, então Ele nos fará entender a sua palavra. E aí fica muito evidente para nós que não é ver o milagre, o pula-pula, o mistério, cuspir em fogo, como a gente falou. O que vai solidificar a nossa vida é o agir e a vivacidade desta palavra, da revelação de Deus. Amém. É isto que transforma a vida do homem. É isto que solidifica a nossa casa no rochedo. Não é o dia do pula-pula. Ainda que isso tudo seja muito bom, é maravilhoso. Mas não é isso. Não é isso que vai trazer a segurança e não é isso que vai trazer esteio. Não são essas coisas. O que vai trazer solidificação, alguma coisa concreta, sólida, é a palavra. Amém. Pegando uma linha uma carona nessa linha que você colocou, lembrei de Romanos 5, né? Então primeiro vem a tribulação. Da tribulação vem a perseverança. Da perseverança gera a experiência, que é a lei aplicada. E aí vem a esperança, que está ligada a essa fé aprovada e a salvação, né? Esse passo a passo que Paulo enxergou, né? Você traçou aí, né? Tá exatamente aqui. Tá nisso aí. Exatamente nesse par e passo do salmista. Passo a passo do salmista. É, exatamente assim. Então toda esta instrução visa exatamente um propósito, que é o que está sendo dito na parte B do verso 8. O caminho que deves seguir. E olha que interessante, não é à toa, né? Ainda que esteja no português, tá? Não é um caminho. Não é um caminho. Eu tipo, olha, você tem aqui, ó. Aqui, filho, ó. Toma aí, ó, um leque. Que você quiser. Escolhe um aí.
Aí o filho vai lá, escolhe, tá, agora vai andando aí. Não, não. Eu vou instruir e vou te ensinar o caminho. Glória a Deus. O caminho Amém. que você deve andar e seguir todos os dias da tua vida. Amém. E aí eu não precisaria nem dizer Maravilha, né? que o próprio Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não Glória. precisaria nem dizer, não é verdade? Caminho. Mas é o caminho. E não é à toa que está sendo empregado desta forma. Glória a Deus. E para aprofundar mais ainda, né? Talvez tenha alguns irmãos já sendo aí até quase arrebatados, mas olha que o Senhor não nos... Ele tem tanto a derramar, e aí a gente entende que realmente o nosso Deus é muito mais do que abundante. E tem horas que a gente fala assim, Senhor, peraí, calma, Senhor, não derrama mais uma gota, não, que eu já não sei nem para onde mais vai, porque é tanta glória, tanta abundância de vida, gente. E isso é só o que a gente experimentou, porque a abundância está muito maior, não é? A abundância de Deus não está limitada naquilo que a gente conhece e entende. Ela é muito maior do que isso. Muito mesmo. E aí, ó, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ah, isso aqui mexe comigo, meus irmãos. Porque há muita significância. Sob as minhas vistas te darei conselho. E a primeira significância que traz para mim é alguém que está perto. Ele não é um Deus de longe. Não é um pai de longe. Não é um pai que diz assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Né? Como tem os ditos populares, né? Ó, vai! Depois lá eu te encontro. Não. E me lembro mais uma vez, como o Senhor hoje trouxe essas, pelo menos ao meu coração, as lembranças de Israel saindo do Egito. Mais uma lembrança. Porque quando Moisés diz ao Senhor sobre o avançar, Moisés fala assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não dou nem um passo. Se eu ainda falo, não, vou mandar um anjo, tá? Não. O anjo é muito bom, eu sei que eles são, ó, fiéis. Sei que se o Senhor falar assim, anjo, faz, ele vai fazer. Mas não, Senhor. Nada de anjos. Nem querubim, nem serafim, nada. Ninguém. É a tua presença, Senhor. Se a tua presença não for conosco, não adianta, Senhor. Porque é exatamente, essas são as palavras de Moisés. Não é posto que é a tua presença que faz toda a diferença no nosso meio. O povo, as demais das nações não conhecem Israel porque a presença do Senhor está entre nós. Amém. Senhor, se tua presença não for conosco, não nos faça nem sair daqui. Pode ficar aqui mesmo, a gente vai ficar aqui, acampado, parado aqui. Amém. Porque é a tua presença que faz toda a diferença na nossa vida. Amém. E é exatamente isto que este salmo pelo menos reflete para mim. É um pai que está perto, andando contigo no caminho. É alguém que está andando contigo no caminho. E é por isso que Deuteronômio diz, ensinai a criança o caminho, de dia, de noite, levantando, deitando, estabelece nos umbrais da tua porta todos os dias da tua vida. Deuteronômio. Ele é aquele que está no caminho conosco. Não é alguém que está longe. É alguém que está num lance de vistas. É alguém que está ali pertinho. E ele diz, isso tudo para dar o conselho. E aí quando fala para o conselho, eu não vou nem aqui, gente, me estender, porque para falar de conselho a gente poderia falar muitas coisas. Mas Salmo 33, aqui do lado, bem do ladinho desse salmo, já fala sobre o conselho. 33, Salmo 33, verso 11. Olha o que diz a respeito do conselho do Senhor. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas, não é por uma, por 10, por 100 ou por 1000, mas por todas as gerações, ou seja, por toda a eternidade. E olha que interessante o Senhor colocar essa questão de maneira que a gente não pede conselho a quem não conhece. Alguém pede aqui conselho para alguém que nunca conheceu, que nunca falou? Não. A gente pede conselho a alguém que a gente conhece.
alguém que está Confia. próximo de nós, alguém que confia, alguém que tem segurança, alguém que pelo menos saiba discernir a esquerda da direita. Ninguém pede conselho para um louco. Não é verdade? É. E o Senhor está dizendo para nós: sob as minhas vistas te darei o meu conselho. O meu conselho é eterno, ele é firme, não vacila, não oscila, é perpétuo. Glória a Deus. Passarão todas as gerações, o meu conselho não passará. Amém. Eu, o Senhor, frustro os desígnios de todas as nações. Se for necessário para um filho, ele muda o planeta inteiro. Não foi o que ele fez com Josué? E quando a igreja, até o século XVIII ou XIX, se não me falha a memória, tinha aquela compreensão de que a Terra parou. Mas na verdade não foi a Terra que parou. Todo o sistema solar parou para que Josué pudesse ganhar a batalha. Olha que Deus é este, gente. Amém. Aí a gente não acredita que ele não vai mandar o leite, se estiver faltando amanhã o leite na nossa casa. Ele para o universo inteiro. Que ele criou, ele tem todo o poder. Amém. Ele fala assim: Lua, para! Sistema solar, para! Nem sei quais são os nomes, nem os cientistas sabem os nomes das vias lácteas, enfim, todas. Fala assim: para tudo! É aquela coisa assim: para tudo! Olha lá Josué lá, vamos lá olhar Josué. Todo mundo olhando para Josué. Gente, que coisa tremenda, gente. Eu fico às vezes perplexado, porque no dia a dia, pelo menos o meu, eu estou falando da minha realidade, das minhas limitações, como isso se ausenta do meu coração. Como é que eu posso me esquecer de um Pai, de um Deus desse que estamos falando aqui agora? Como nós não nos apercebemos de todo esse cuidado, de todas essas beneficências, de todas estas glórias. Amém. E aí quando a unha do pé encravou, Senhor, me abandonou, Senhor, se esqueceu de mim, tá tudo errado, ninguém olha pra mim, ninguém gosta de mim, que não sei o que. Gente... Mas essa é a nossa esperança. O Josué também ficou chorando lá com a boca na areia quando o pessoal voltou de ar, né? Sim. Tô todo errado, não sei o quê. Mas aí, varão, foi tragado, foi moído, passou 10 vezes, aí depois você trabalhou, né? Essa é a nossa esperança. Sim, senão... sim, varão. Não, eu concordo com você. A grande questão que eu quero trazer aqui pra gente é o porquê. Some isso. O porquê que isso some. A minha indagação é exatamente essa. Por que isso some? Eu não sei se some ou se nem tava. Eu achei que tava. Ou achou que estava. Ou achou que estava. Achei que tava. Mas aí a questão é... Me enganei. Gente, o Espírito Santo não está longe. É essa que é a questão. Essa é que é a questão. É uma consciência. Não está longe. Não é aquela coisa que a gente tem que berrar. Vem, Espírito. Ele não está longe. Ele fez de nós. Olha a palavra. Fez de nós a sua habitação. Alguma coisa errada, então. Tem. Tem alguma coisa errada. Mas eu não tenho essa consciência, viu? Ontem eu já estava pensando isso. Eu não tenho essa consciência que o Espírito Santo habita em mim. É uma coisa só que eu sei, mas eu não tenho essa consciência. Cognitivo. Eu não tenho essa consciência, eu não tenho. E eu penso É uma verdade que eu não sei o que fazer com ela. Eu só sei o que você falou, mas eu não tenho uma consciência. Eu Uma vou coisa te... falta, entendeu? Igual um discípulo assim, falta porque na hora que você falou, foge. E aí, varão, eu penso, e aí são as minhas divagações, que é exatamente esse derramar que tanto temos falado do Espírito. Porque isso não é mais uma questão cognitiva, mas de experimentar.
os discípulos, os apóstolos, experimentaram. Eles sabiam que viria a capacitação do Espírito? Sabiam. Joel, o profeta, já tinha falado, e o próprio Senhor tinha falado. Aliás, por várias vezes, e mesmo na sua ressurreição, né, mesmo no intervalo, né, no interstício dos 3 dias, ele ainda falou com as mulheres. Ó, vai lá, fala com meus discípulos. Aquilo que eu falei, tá valendo, não deixou de valer não. Tá valendo. Pode ir para lá, porque eu vou encontrar você lá. E eles experimentaram. Eles experimentaram. Então eu tenho, assim, de alguma forma, eu creio que não é uma questão, virar esses dias de uma forma que não é mais uma questão de apenas entender com a mente, mas de experimentar de todo o coração. E para isso, só precisamos de uma coisa: teu coração inteiramente para Ele. Porque não tem como a gente tentar dar uma forcinha para fazer essa obra. A força, se é que eu posso dizer assim, nesta noite, é a liberalidade do governo, do agir, do dirigir, do instruir, do ensinar, do fazer do Espírito Santo em cada um de nós, para nos levar a esta essência e a esta realidade. Esse tabernáculo tem que nascer nos céus. Essa obra nasce nos céus. Se tentarmos dar alguma obra, de alguma forma humana, ele vai ruir como a Torre de Babel ruiu e como tantas outras tentativas ruíram. Mas eu também concordo com você. Eu diria até ousadamente, talvez, que a Igreja do Senhor, como um todo, carece desta realidade. É uma consciência só do passado, né? Uma consciência entregada ao passado. Quando acontece, eu consigo olhar e falar assim, pô, foi o Senhor. Sim. Consigo olhar, foi o Espírito que me revestiu, que me fortaleceu. Mas é uma consciência ainda que eu não consigo ter para me preparar para o que vai vir. Naquele momento, entendeu? Pode até depois que a coisa acontece, não, pô, o Senhor vai trabalhar, entendeu? Mas assim, de antemão, é uma consciência interessante que você estava falando, estava pensando nisso. Né? Ela me ajuda, ela me consola, né? Tem essa consciência, pô, foi o Senhor mesmo, que aquela situação, o Senhor interviu e tal, mas ela não me, às vezes eu não consigo ter ela nessa situação quando vem de prontidão. Com certeza. Assim, tá vindo aí, o povo tá descendo aí. Verdade. O ainda aqui, né? O ainda aqui de Abacuque que eu não consigo. Não. É a parte mais complicada mesmo. Na minha versão, essa parte dos olhos, ele fala, guiar-te-ei com os meus olhos. É como se, quando você se guia por alguma coisa, por exemplo, você está andando, né? Para você se guiar num caminho, você se guia com os seus olhos, certo? Tanto é que a pessoa que não enxerga, que é cega, ela depende de uma pessoa, de um cão guia, né? Para poder falar, ó, anda aqui, anda ali. E aí, uma coisa assim que eu estava meditando enquanto você estava falando, assim, nessa palavra, que me veio ao coração, é de que a questão nossa também é uma questão de sob qual perspectiva a gente quer olhar. A nossa, ou que os nossos olhos sejam o Senhor. Você entende? Claro. E aí, dentro do que você falou agora há pouco, eu lembrei de uma passagem que também está em Provérbios 3, acho que é Provérbios 3:5, que diz assim, você falou dos caminhos quando você olha para trás, né? Mas ele fala aqui, ó, então, eu botei Provérbios 5, Provérbios 3 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se a gente substitui o olho, né,
a capacidade de olhar para se guiar, e a gente substitui isso por entendimento, quando a gente confia no que a gente enxerga, né? Porque a gente acha que enxerga e não enxerga, é cego, né? Como se um cego quisesse andar sozinho. Aí você fala assim, não, você não tem que enxergar, eu vou enxergar e te guio. É diferente. E aí quando você fala, não, isso aqui eu acho que dá pra resolver, não, isso aqui eu penso dessa forma, não, isso aqui eu sempre fiz assim, minha mãe me ensinou, é dessa forma e tal, e o Senhor, ele fala assim, olha, na palavra, né? O meu olhar é outro, não é esse. Esse não é o meu entendimento, esse é o seu entendimento. E aí, é um processo, né? Não distribui no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Então, quando você permite que o Senhor seja o guia, né? E você reconhecer... Porque às vezes, né, a gente fica assim, acontece, que você falou da goteira, acontece uma coisa e fala assim, puxa vida, deu certo porque eu liguei pro fulano, pô, ainda bem que liguei pro fulano, ainda bem que fiz não sei o quê, pô, ainda bem que tal coisa, né, que se não tivesse feito, acho que não ia rolar dessa forma, né? E aí, mas quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, você fala assim, puxa vida, glória a Deus que o Senhor fez dessa forma. Glória a Deus que o Senhor tocou no meu coração e eu consegui falar com o fulano, e o fulano conseguiu me atender, né? O Senhor preparou todas as coisas. Então, é uma questão de mudar a ótica. Agora, é essa mudança, assim, de perspectiva, que nem ele mexe ali na câmera, né? Assim, a câmera tá aqui. Na verdade, ela tinha que estar ali, né? É igualzinho. Então, como é que a gente faz pra virar, sabe? E a gente é muito aquela coisa assim, certas coisas, certos processos em mim, eles só fluem quando eu tô extremamente cansada. Assim, cansada de mim, né? Ah, chega. Não aguento mais fazer dessa forma. Marcelo, a gente veio conversando, ele falou uma coisa que até o pastor Fábio falou, né? Louco é aquele que tenta mudar sempre da mesma forma, agindo da mesma forma, né? Então, a gente quer mudar, mas a gente não muda a perspectiva, assim. A gente sabe o que tem, assim, a gente sabe que tem que ir por ali, mas a gente quer ir por ali indo por lá. Não vai dar certo, nunca vai dar certo. Agora, o Senhor, ele tem muita paciência, viu? Muita paciência. O resumo foi bom. Você tem muita paciência, né? Muita paciência. Caramba. Essa parte dos olhos, né, do Senhor que nos guiará, eu vejo assim como Atos 9, né? Paulo no caminho de Damasco, o Senhor precisou extremamente cegá-lo, né? Com esses olhos, né? Para ter a visão do Senhor em relação ao que ele queria, ao propósito. Então, a gente fica assim, por exemplo, se eu quero a Bíblia, eu estendo a minha mão e eu pego. Se eu quero ver que cor é o cabelo, eu estendo a minha mão e vejo. Mas quando você está cego, e você sempre viu, né? Você fica meio estagnado. Você tem que parar e deixar outros te conduzirem, né? O próprio Espírito Santo de Deus, através dos irmãos, te conduzirem até onde o Senhor quer que você chegue, para aí realmente você poder ver. Ver, não com esses olhos, mas ver com os olhos do Senhor, né? Então eu vejo que é por aí. Ele tem que te parar mesmo. Ele tem que... Mas eu entendo você... te arriar, né? Você tem que depender mesmo, né? Mas é depender do Rafael? Não, é depender do Senhor através do Rafael. Então aí, é difícil. Não, vou contar... Chegou numa conclusão sábia também. Também, vou contar até um Hoje o Senhor está testemunho. derramando a sabedoria É difícil, hein? divina. Sabe o que tá pra mim assim, tá muito latente? Tá todo mundo assim, Senhor. Só dependo de Resumindo, é o seguinte, é um olhando pro outro. sentir nada A gente só. com dor de cabeça, de tanto bater cabeça. Você sabe uma coisa? Chega, Senhor. Seria tão mais fácil render-se. Seria tão mais fácil se render do que tentar buscar N soluções
para uma equação que nunca vai se resolver. Pode estudar todas as equações possíveis e imagináveis e vai ter uma incógnita lá na equação que... Pô, mas que incógnita é essa? Eu nunca vi, nunca soube, ninguém me falou sobre isso. E aí a gente fica... A conclusão é essa, seria muito mais fácil de entender. Mas é fácil. Não, mas vou te falar. Seria muito mais fácil. Vou te falar. Negócio. Olha como é que... Sarinha doente, o que eu faço? Olha como é que Deus faz as coisas. Essa semana passada, tava eu preparando as coisas para aplicar para a seleção da bolsa do mestrado. 10h20. Aí, só contar então, só para fechar, pra você ver como é complicado. Pra fechar, rapidinho. Aí, tá, eu Marcelo vendo lá, eu estudando, lendo um monte de coisa, e faz o texto, desfaz, e falei com a professora, aquela coisa toda. E eu numa ansiedade, assim, né, porque eu tô, desde que eu saí da IBM, eu tô me investindo nisso, né, e isso é uma chance de começar a ficar um pouco mais sossegada, por conta das viagens, etc. Aí, tô eu, assim, desesperada na sexta-feira, uma amiga minha lá em São Paulo ia levar os documentos pra mim, tudo, tá estudando comigo também, ela entrou junto comigo no mestrado. E aí, Bárbara, lê, por favor, eu te mandei outro, aquela ansiedade, né? E assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, esse negócio tem que sair, aquela coisa, não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem pra ela no celular, aí ela mandou assim, calma, relaxa, aí eu liguei pra ela, pelo amor de Deus, lê pra mim, lê o texto, você, o que você acha? Ela, Thaís, olha só, né? Olha só, você tá muito nervosa, cara. Calma. Ela é cristã? Não. Aí ela vira ainda pra mim. Se você ficar assim tão tensa, tão colocando assim toda a tua ansiedade em cima disso, as coisas não vão fluir, né? Você não crê que Deus pode fazer? Então ora. Caraca. É assim que vem, cara. Tá bom. Aí naquela hora assim, cara, eu chegava com o coração palpitando, na hora que ela falou aquilo, eu comecei a... Sabe quando você começa a raciocinar assim? É verdade. Mas quer saber? Nem vê esse outro que eu mandei, não. Manda primeiro, manda tudo. Já fiz. Não tá arrependido esse negócio. Aí eu orei, aí desliguei com ela, né? Falei, Senhor, me perdoa, Pai, porque essa ansiedade é um negócio que tá me matando. Mas isso tá na tua mão. Se o Senhor permitir, glória a Deus. Se eu não permitir também, glória a Deus. Tá aí. Aí no dia seguinte, assim, eu não queria lembrar mais. Assim, comecei a pensar, a viver. Nem botei lá o negócio. Vou receber um e-mail. Ou sim ou não. Sei lá também. Porque assim, isso te consome, cara. Tipo, você até sonha com as... Sabe? É um negócio terrível. Sobre isso aí, aquela questão de lançar sobre toda a vossa ansiedade, a gente faz até aquela questão da fé, né? A gente lança. Daqui a alguns minutos a gente vai lá e pega de volta. Tá amarrado na corda. Vai lá e pega de volta. Fica olhando, amarrado na corda. Vai puxando, né? É literalmente isso. E para nós terminarmos, porque senão os irmãos vão ficar... Esse pessoal vai começar a interceder de lá, Senhor, dá vigilância lá aquele povo. Mas eu fiquei pensando só sobre essa questão ainda da visão, para finalizarmos, que a Bíblia fala muitas vezes, a palavra de Deus fala muito sobre a questão dos olhos do coração. E eu fiquei pensando sobre essa questão do ver, né, como você estava falando, sobre essa questão do como é que nós vemos, que perspectiva é essa. Penso que está diretamente ligado exatamente a essa questão. A quem nós estamos de fato consultando. Se estamos consultando a Deus ou se estamos consultando o nosso próprio coração. E muitas vezes a gente está consultando o nosso coração achando que está consultando a Deus. Ou pelo menos querendo acreditar que está consultando a Deus. Mas estamos consultando o nosso próprio coração a fim de alcançar alguma resposta. Na verdade, temos que buscar a Deus, a consultar a Deus, saber qual é o propósito, qual é a direção. Isso é ser instruído por Ele.
Isso é ser ensinado por Ele. Isso é seguir a vontade dEle, não o nosso próprio coração. Daria aqui um outro viés que certamente seriam horas aí de meditações. Mas para terminar, para terminar, fica aqui uma advertência, porque o salmista deixa uma advertência para o final. No final, para nós, falando exatamente do caminho contrário daquele que confia no Senhor, daquele que recebeu essa graça, daquele que recebeu essa misericórdia, daquele que foi restituído no sentido de alegria, de salvação, de confiança, de gozo, enfim, de todas as coisas que foram apresentadas neste salmo. Olha, não sejais como cavalos sem entendimento, que tem que usar cabresto, que tem que usar uma amarra, que tem que usar uma corda no pescoço para obedecer. E eu fico até pensando o seguinte, o Senhor falando de uma maneira muito carinhosa: olha só, sobre as minhas vistas eu vou dar o meu conselho, vou instruir o caminho que você deve seguir. Porque se for necessário botar a corda, como um pai zeloso e amoroso, Ele vai botar a corda. Ele está falando primeiro, olha, não sejas assim. E ele ainda vai pintar, vai botar num plano de fundo ainda mais profundo, que ele vai dizer assim, olha, muito sofrimento virá sobre o ímpio, porque o ímpio fala exatamente sobre isso. O ímpio não é aquele que simplesmente não crê em Deus. O ímpio é aquele que não quer ouvir a voz de Deus, não segue a voz de Deus. E ainda que a gente fale assim, não, eu creio em Deus, mas não segue a voz de Deus, está igual um ímpio. No fundo, a verdade é essa. Eu te dando, não, eu creio em Deus, creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio, se tornou em forma corpórea, morreu, ressuscitou, está do lado do Pai, ministério do Espírito Santo, creio em tudo nisso. Mas se você não ouve a voz de Deus, se nós não ouvimos e não seguimos a voz de Deus, somos igualzinho ao ímpio. E aí ele diz o seguinte, olha, muito sofrimento virá sobre o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia os assistirá. E aí sabe o que significa isso, no fim da conta, de tudo isso? Gente, é que apesar da nossa lentidão, apesar do consultar do nosso coração, apesar da teimosia, da incredulidade, do medo, de tudo isso, a misericórdia do Senhor tem se renovado nas nossas vidas a cada manhã. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. E é por isso que ele diz. Como é que ele termina? Alegrai-vos, exultai. Em outras palavras, façam festa. Pablo, faz festa. Faz festa no Fica céu. alegre. Faz festa, irmãos. Pode festejar. Pode festejar. Porque vós sois retos de coração. E aí não é porque eu sou bonzinho, porque cada um aqui é bonzinho, mas porque a misericórdia do Senhor tem sido derramada em nossas vidas. Amém. A gente foi até aqui o que o Senhor me deu. Certamente, talvez alguns irmãos queiram acrescentar. Pessoal, atenção aí dos irmãos. Alguém tem alguma coisa, Marcelo? Um irmãozinho aqui, que é do meu estilo aqui, detalhista, o Jair. Enquanto você falava que você não se lembrava de uma história de irmão que cantava enquanto passava por tribulação, ele fala aqui de Paulo e Silas, que estavam presos por causa da palavra do Senhor e condenados a morrer na prisão. Eu peguei aqui, abri ainda Atos 16, né? Ah, sim, eles louvavam. 26, aliás, perdão. Verdade. E perto da meia-noite, Atos 16, 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E o anterior ele fala do segurança do pessoal que prendeu ele, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no trono. E antes disso ainda, no 23 ele fala, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ou seja, foram açoitados, as vestes rasgadas, açoitados, lançados na prisão, preso o pé com um tronco, mas ainda assim, e cantavam e oravam e cantavam hinos ao Senhor, né?
mas porque eles se alegravam no Senhor. E aí eu me lembrei daquele estudo que a gente teve quarta-feira, que foi Tiago. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Tiago 1,19, né? Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e mais tardios ainda para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pegando aquela dicotomia que você falava do a gente tá, pô, por que eu dar os 10 minutos do irmão e eu não faço nada? Não, se não vier em 10 minutos, vai levar 10 minutos. Se levar uma semana, é a ira do homem produzindo a injustiça, né? Exatamente. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Também não é só ouvir, né? Que a gente ouve Deus, pessoal, meu querido, você está errado, se humilha. Não, mas tem sempre o mais reticências, né? Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Aí eu me lembrei do que o Rafael falou, dessa sensação de que, pô, eu também não tenho essa consciência, assim, de que Deus habita aqui, assim. Porque hoje mesmo eu tive um exemplo bobo no trabalho, em que aconteceu eu recebi um e-mail, eu olhei e falei, que tá errado? Deixa eu comecei. Aí veio a voz, né? Marcelo, calma, humildade, né? Não, mas você tá errado, blá blá blá. Sabe aquela coisa? Aí depois eu fiquei assim, não, peraí, então vamos lá, peraí. Aí comecei, blá. Não, mas né, mas pô, né? Mas aí eu tô, o que isso vai gerar? Se eu for assim, tal. É aquela coisa da imagem, a gente ouve, olha, e aí vem as coisas do mundo e parece que embaça o negócio, né? O espelho. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, aí fala do freio, que volta ali no Salmo, que linka com... Não sejam como os cavalos, que eu estava pensando no domingo, mas Senhor, como Paulo conseguiu ficar na prisão e cantando glórias ao Senhor? Por que eu ainda sou tão assim? E aí eu vi aqui o Davi falando, né, no Salmo, não sejam como seja. Tem como não ter que ser pelo freio, pela dor, só pelo ouvir, né? Aí eu falei, caramba, que legal isso, né? Mas não refreia sua língua e engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, né? Aí a gente lembra do que a gente falou com o Romeu Bornelli lá, a gente viu do Romeu Bornelli na casa da Regiane, que ela fez um almoço lá que ela convidou a gente, e aí ele falando tinha lá um tipo de cristianismo que o pessoal era muito de fazer, de tomar atitude, e o outro muito mais de ouvir antes de tomar atitude, né? Porque também sair fazendo sem ouvir o que ele está falando, aí linka com Jesus que fala, não faço nada sem ver primeiro o que meu pai fez e sem ouvir o que ele está mandando eu fazer, né? E aí eu vou lá e falo, pô pai, até falo, faça de mim, mas se não der, faça de feita a tua vontade, sabe? É assim, por aí vai. E é de não se corromper pelo mundo, de justamente, aí essa comunhão linka com o que foi falado pela Cristina no domingo, que a comunhão ajuda a gente, né, a fazer o que Cristo falou, que eu vou fazer agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender, lavar os pés uns dos outros. Aí o Romeu Bornelli fala que o pé é o que toca o mundo, né? Quando você já está lavado, que ele fala, Pedro, você já está lavado, você não precisa mais ser lavado, eu só preciso lavar o teu pé. Porque o teu pé é o que tem o contato com o mundo, mas ele tem que fazer aquilo e os irmãos têm que repetir aquilo. Ou seja, você aqui está me lavando o pé, o Pablo está lavando a minha mão, porque também toca esse mundo. E aí o Rafael vem, eu vou lá, lavo o pé dele, a Thaís lava... E aí, é isso. Glória a Deus. Agradecer aos irmãos, aí as lembranças dos textos, né, a participação. Nós louvamos ao Senhor por esses adenos importantíssimos para nós. Com certeza somou muito ao nosso coração, né? Incentivamos exatamente esta liberdade, estritamente falando aos irmãos que têm nos acompanhado, né, através da internet, de terem toda essa liberdade, né, de expressarem aquilo que o Espírito Santo tem ministrado na vida de vocês, sejam
né, durante a semana, ou seja, aqui nesse momento de estudo, alguma lembrança, nós encorajamos a vocês a estarem, né, compartilhando conosco aquilo que o Senhor tem dado como fiel depósito na vida de vocês. Então, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui na próxima segunda com Salmos, Rafael? Salmos, se o Senhor permitir. Salmos de número 33. Amém? Senhor, te damos graças, Senhor. Como o Senhor é bondoso e maravilhoso. Expressamos aqui nesta hora a nossa gratidão, Senhor, por tantas riquezas, Senhor, que o Senhor depositou em nossos corações neste dia, nesta noite. Te pedimos, Senhor, conforme teu servo leu, que esta palavra, Senhor, seja viva e operante em cada um de nós. Que estas realidades, Senhor, sejam vívidas em cada um de nós. Que estas realidades sejam vivas, Senhor, no teu corpo, na tua igreja, Senhor. Que a tua graça esteja abundando e superabundando, Senhor, para levar-nos a esta essência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos por aqueles, Senhor, que têm se encontrado enfraquecidos e desencorajados. Espírito Santo de Deus, o Espírito da vida, Senhor, que pelo teu nome, Senhor, todo espírito de morte, ó Deus, de morte espiritual, ó Deus, sejam esses principados e estas potestades repreendidas pelo Senhor. Amém. E que assim, ó Deus, a água da vida, o teu Espírito, Senhor, seja derramado para trazer o alento necessário, a coragem necessária, a esperança e a fé necessária, ó Deus, para que estas vidas se coloquem de pé, ó Deus, assim como o teu profeta, Senhor, teu servo profetizou sobre aqueles vasos, sobre aqueles ossos secos. Assim, ó Deus, toda a sequidão da alma, do espírito, toda a morte do espírito e da alma, recebam do Senhor nesta noite o alento e a voz da vida, Senhor, para que se coloquem de pé, jubilosos e alegres, confiantes no Senhor, porque esta é a tua palavra, Deus, que em ti nós não seríamos embaraçados e envergonhados, mas todos os que confiam no Senhor alcançarão a tua misericórdia. Pai, opera poderosamente, libertando cativos de mente, ó Deus, cativos de coração, que em nome de Jesus, nesta noite, sejam derribados, sejam aniquilados e declarados à falência, todo grilhão, toda corrente, toda amarra, pelo nome do Senhor Jesus e Cristo. Amém. Que a liberdade do teu Espírito seja sobre o teu povo, Senhor, e que assim possamos caminhar de forma que o Senhor, Cristo, viva inteiramente em nós. Louvamos por este tempo precioso, Senhor. Verdade. Certos de que tudo isto foi feito pelo Senhor. E por isso mesmo, como igreja, devolvemos e entregamos a Ti, Senhor. Porque todas as coisas são feitas por meio de Ti, são feitas para Ti, e por isto mesmo retornam para Ti, porque tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor, ó Deus. Aleluia. Só Tu és Senhor, só Tu és Deus sobre terra, sobre céu, sobre o universo. Tu és o Senhor. Aleluia.
A Ti entregamos, Senhor, tudo. Tudo é para Ti. Tudo é Teu, Senhor. Agradecemos pela vida dos irmãos, Senhor. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de mesmo sermos pó, ainda assim sermos achados dignos de ser chamados habitação do Teu Espírito, Senhor. Louvado e engrandecido é o Teu nome. Assim fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.